magnésio. Porque para ter magnésio no solo, você tem que ter água magnesiana. Para você ter água magnesiana, você tem que ter vulcão. Ainda bem que o Brasil não tem vulcão, mas ele paga um preço por isso. E nós temos, praticamente todo brasileiro tem uma deficiência grande de magnésio. E aqui eu quero mostrar para vocês, vou te apresentar pela primeira vez o diabo do leite, que chama BCM7, que advém da caseína. A caseína, 87% das proteínas do leite é caseína. E você tem leite com a caseína A1 e você tem leite com a caseína A2. As vacas que dão pouco leite, como por exemplo a vaca zebu, tem caseína A2, mas em compensação dá 3 litros de leite por dia. A vaca holandesa tem a caseína A1, chega a dar 70, 80 litros de leite por dia. Você, produtor de leite, você acha o que você vai querer no seu curral, na fazenda? Vaca zebu ou vaca holandesa? Se você vive de vender leite. Claro que você vai querer vaca holandesa, que tem a caseína A1. Aí, esse BCM7 é a chamada beta-casomorfina, não sou eu que estou falando, é o Dr. Cade que mostrou, pessoas que tomam leite podem desenvolver esquizofrenia, e mostrou que na época da guerra, como não tinha leite, desapareceu também a esquizofrenia, depois voltou. Então, isso aqui causa esquizofrenia, está provado de vários modos. O leite de vaca tem mais açúcar do que proteína. Mais açúcar do que proteína. Mais lactose do que caseína, por exemplo. Tá? Então, aí o Pasteur não gostou quando eles falaram que da pasteurização do leite, nem ele concordou na época, mas a padrão é você leva por 15 segundos o leite a 71,7 graus centígrados, e existe a ultra pasteurização, que você leva o leite a 150 de temperatura Celsius por 5 segundos. E essa que é feita, por exemplo, no leite longa-vida. Na época da sua avó, ela deixava o leite, esquecia o leite em cima da mesa, destampado, em meia hora ele estava azedo, tinha que jogar fora. Esse produto aí que vocês estão vendo, ele fica 6 meses fora da geladeira. Ele pode ficar 180 dias na gôndola do supermercado e não estragar. Você vai chamar isso aqui de alimento? Eu acho que você está confundindo com produto alimentício, que não é a mesma coisa. Se um produto biológico pode ficar 6 meses fora da geladeira e não estragar, você há de convir que existe alguma coisa colocada nesse produto, com algum conservante, alguma coisa para mantê-lo íntegro. Então, nós vamos pagar o preço quando nós tomamos isso. Tá? Enfermidades relacionadas com a injeção de leite de vaca na literatura. Para cada um desses existem artigos. Mais de 10, tá? Artrite, enxaqueca, dor nas costas, esclerose múltipla, acne, doença cardíaca, alergia, asma, câncer de próstata, câncer de mama, obesidade, doença de Parkinson, infertilidade. A lista continua. Eu queria que você fizesse um teste. Você que toma leite, por que você não passa 15 dias sem tomar leite e sem ingerir derivados? Quem sabe aquela enxaqueca sua vai sumir. Você vem tratando de médico para médico. Ela vai desaparecer. Porque está aqui, ó, enxaqueca. Ó. Pode ser o leite. Em geral, lactase é produzida pelo corpo humano até os 4 ou, em alguns casos, até os 9 anos. Isso não sou eu que estou falando. Isso está publicado. Tudo que eu estou falando aqui está publicado. Então, a intolerância à lactose, alergia e hipersensibilidade ao leite. Tem 3 coisas que o leite causa. O leite é o único alimento que pode causar alergia, que pode causar hipersensibilidade, que pode causar intolerância. São 3 doenças diferentes. Ele causa intolerância pela lactose e ele pode causar alergia e hipersensibilidade pelas proteínas, a principal delas sendo a caseína. Ele tem a caseína, ele tem a beta-lactoglobulina, ele tem a alfa-lactoglobulina, a bovino-gamoglobulina, a bovino-soroalbumina, a beta-celulina. E aí, eles fizeram na Nova Zelândia,
Eles fizeram uma modificação genética e criaram uma vaca chamada Daisy, que não tinha a BLG, que a BLG vem sendo atribuído a algumas doenças. E aí essas proteínas mal digeridas caem na corrente sanguínea, é formado o chamado homologia estrutural ou mimetismo molecular, é considerada corpo estranho, é criado um anticorpo contra aquela proteína e esse anticorpo agora vai atacar órgãos vitais no seu organismo. A Daisy não produz BLG, mas produz 2 vezes mais caseína. Opa! A emenda ficou pior do que o soneto. Roleta russa genética. Daisy também nasceu sem cauda. Um detalhe, não tem rabo. Tá? Mostrando que aconteceu algo mais do que o que eles estavam esperando, que era não produzir a BLG. E aí, na época que se pensava muito que úlcera péptica era por estresse, hoje nós sabemos que a principal causa é Helicobacter pylori, aí tinha a chamada SIP Diet. O que era a SIP Diet? Um copo de leite a cada 4 horas para o tratamento da úlcera péptica. Aumentou em 6 vezes a incidência de infarto do miocárdio. Você passou a tomar mais leite, está publicado desde 1960, você passou a ter 6 vezes mais problema cardíaco. Você acha que um paciente cardiopata pode tomar leite? Pô? O cardiologista fala que ele não pode tomar leite? Não. Mas está na literatura, está publicado. O Dr. Briggs publicou isso. Tá? Aí, myocardial infarction in patients treated with SIP and other high milk diets. Lá você vai ler, você vai ver que é 6 vezes. 600% aumento de doença coronária pelo uso desse leite constante, um copo a cada 4 horas. Tá? Ordenhação de vacas durante a prenhez. Opa! O que está acontecendo no mundo dos produtores de leite? Eles não esperam mais o bezerro desmamar. A vaca tem um bezerrinho e ela está dando leite. O dia que o bezerrinho desmamar, ela para de dar leite. Antes do desmame, eles fazem uma inseminação artificial nela e ela engravida, ela fica prenhe. E agora ela está dando leite e tem um bezerrinho também no útero. Só que na gravidez, na prenhez dela, ela modifica os hormônios. E ela aumenta em 33 vezes a produção de estrona. Estrona é um hormônio indesejável, causa câncer de mama e causa câncer de próstata. Está provado isso. Causa câncer de mama e causa câncer de próstata. Como é que você sabe que o leite que você comprou está misturado com alguém que fez a inseminação artificial e a vaca engravidou mesmo tendo bezerro? Para não parar de dar. Por isso que ela vive menos. Porque agora ela vivia 20 anos, agora ela vive 6, porque ela passa a maior parte do tempo grávida, prenhe. Certo? E aí dão também para ela hormônio de crescimento, que aumenta a produção de leite. É o chamado recombinante bovine growth hormone, que leva a altos níveis de IGF-1, que causa câncer. Pacientes com câncer, em geral, têm níveis de IGF-1 aumentados. Então, o leite, para produzir mais leite, é dado, isso é permitido por lei, dar o hormônio de crescimento. Aqui está a estrona. Vocês estão vendo aqui? Isso aqui, a estrona vai virar, em alguns casos, 16-alfa-hidroxistrona. Isso aqui é cancerígeno. Cancerígeno. E isso está aumentado 33 vezes no leite de uma vaca prenhe, que está amamentando outro bezerro e já está grávida. Concentração de estrona no soro do leite. Na vaca não prenhe é 30 picogramas por ml. A prenhe de 41 a 60 dias vai para 121 picogramas por ml. Prenhe 220 a 240 dias, 1000 picogramas por ml. Se você fizer o cálculo da vaca não prenhe e a vaca prenhe, a diferença na concentração de estrona é 33 vezes maior. Olha o risco que a gente corre com isso. Agora, como é que você pode garantir que o leite que você comprou na caixinha
não vem misturado com leite de um produtor que está fazendo isso? Eu não sei. É claro que essa conduta é muito mais comum nos Estados Unidos que aqui, onde a tecnologia está mais avançada. Mas já existe no Brasil isso. Harvard School of Public Health, publicado em 2000, mulheres que tomam 2 ou mais copos de leite têm um aumento de 66% no risco de desenvolver câncer de ovário. Não é o Laí Ribeiro falando, não. É publicação de Harvard. Por isso que eu estou aqui tranquilo falando que eu tenho que falar, porque tem embasamento. Se eu precisar me defender. Está embasado cientificamente. Existe correlação entre ingestão de leite e câncer de próstata. Publicação de 2001. Quanto maior o consumo de leite, maior a incidência de esclerose múltipla. Publicado desde 1993 aqui. Quanto mais leite você toma, mais chance de ter esclerose múltipla, que é uma doença autoimune. Remover o leite em casos de autismo, em casos de alergias, em casos de enxaquecas, em casos de câncer, em casos de doença neurodegenerativa, em casos de osteoporose. É o contrário, tem que tirar o leite. O paciente faz diagnóstico de osteoporose, tem que tirar o leite. Então, essas são as recomendações. Tem mais de 20 anos que eu não uso nem leite nem derivados. Não fez diferença nenhuma na minha vida. Pelo contrário, só melhorou. Mas nós estamos viciados. Igual você está viciado em carboidrato, igual você está viciado em açúcar, você está viciado em leite. E a biomagnificação é o processo de concentração de uma substância lipofílica através da cadeia alimentar. O que é importante eu trazer isso para vocês. Um peixe pequeno é comido por um peixe maior, que é comido por um peixe maior, que é comido... E assim vai aumentando a concentração no caso de mercúrio. Infelizmente, os peixes grandes, como a tuna, por exemplo, a tuna fish, o atum, em português, é um peixe que você não pode comer mais. Mas o leite também está contaminado. O leite tem algo mais do que qualquer outro alimento. Sabe qual é esse algo mais? Contaminação. Então, o leite se contamina de tudo quanto é jeito. Tá? Até de combustível de foguete tem no leite. Então, ele se contamina de tudo quanto é jeito. Contaminação no leite. Perclorato, que bloqueia a captação de iodo. Perclorato faz parte de combustível de foguete. Retardante de chama vai para o leite. Pesticidas, que são disruptores endócrinos, vai para o leite. Antibióticos, essas vacas que dão 80 litros de leite por dia, elas têm mastites. A pessoa apertando a sua teta o dia inteiro para tirar 80 litros de leite, o que elas fazem? Elas desenvolvem mastite. Como é que eles tratam mastite? Eles tratam mastite com antibiótico. Se você não sabia, vai saber agora. 80% dos probióticos, 80% dos antibióticos produzidos no mundo não vão para humanos, vão para o mundo animal, vão para o mundo veterinário. 80% dos antibióticos produzidos no mundo não vão para ser humano, vão para o mundo animal. E o principal consumidor são as vacas, que desenvolvem mastite. Substâncias radioativas são presas no leite. Até hoje o leite de Chernobyl tem radioatividade, até hoje, para você ter uma ideia. E hormônios, e metais, e bactérias. E nem todas as bactérias a pasteurização cuida. Esse é outro assunto que eu poderia discutir aqui durante uma hora. Mas existe, por exemplo, a bactéria da tuberculose. Ela não é morta pela pasteurização, para você ter uma ideia. Tá? Então, não é garantido o que está aí dentro. Hormônios no leite. 8 hormônios pituitários, 7 hormônios esteroidais, 6 hormônios tiroidianos do gado, 11 fatores de crescimento proliferativos que podem contribuir para o desenvolvimento de câncer. Já foram isolados no leite 59 hormônios distintos.
Então, a pessoa que faz uso de leite todo dia, ela está fazendo uso de hormônios bovinos, não é nem humanos. Tá? 88% do leite de vaca é composto de água, então aquele leite, 2% de gordura em peso, ele representa 37% de gordura em caloria. Aí ele é 2%, não mudou não, mas a gordura do leite não é o inimigo. Vou falar de novo, a gordura do leite não é o inimigo. Tá? Leite e saúde infantil, faz bem ou faz mal, o Dr. Benjamin Spock, talvez o maior pediatra que o mundo já teve, famosa autoridade de saúde infantil, cita no seu livro: leite de vaca causa perda intestinal de sangue, alergias, indigestão e contribui para alguns casos de diabetes juvenil. O Dr. Spock falou isso em 1998 e publicou. Não é o Laí Ribeiro falando. Leite de saúde infantil, morte súbita, a morte no berço, está relacionado. Crianças que morrem subitamente estavam fazendo uso de mamadeira de leite de vaca. Tem uma correlação. Asma, quanto mais leite, mais asma. Se o seu filho está tendo asma, por que você não corta o leite? Vamos ver o que vai acontecer? Faz um teste. Autismo. Beta-casomorfina causa esquizofrenia, o Dr. Cade já mostrou isso, eu já comentei isso aqui. Certo? Autismo, em 1970 era 1 em 10 mil, em 2005 era 1 em 500, a partir de 2009, 1 ou mais em 100. 3 vezes mais comum em meninos do que em meninas. Infecção de ouvido. Criança que tem infecção de ouvido, até que se prove o contrário, é causado por leite de vaca. Eczema, cólica, constipação, colite, diabetes tipo 1, obesidade, comportamento e aprendizado, tudo isso. O bovine growth hormone, que é usado, e que é o recombinante, tecnologia, que é o Posilac, nome comercial, aumenta a produtividade do gado leiteiro. Então, se você é produtor de leite, você quer aumentar a produtividade e o custo-benefício vale a pena injetar essa droga nas vacas que estão dando leite. Aqui está mostrando para você que o tubo de Eustáquio, aqui no infante, na criança, por que criança tem muito problema de ouvido? Porque, primeiro, o tubo é mais horizontal do que no adulto, ó. E segundo, ele é menorzinho, está vendo aqui? É mais fácil pegar infecção. Então, é muito comum a infecção na criança e é raro a infecção de ouvido médio em adulto. E aqui está uma das explicações para você. Olha aí, quanto maior o consumo de leite, maior a incidência de diabetes tipo 1. Eu estou comparando aqui a Finlândia com o Japão, publicado em 1999. Aí, não sou eu que estou apresentando isso não. É consumo de leite por ano e incidência de diabetes tipo 1 por 100 mil pessoas. Quanto maior o consumo de leite, maior a incidência de diabetes. Você pode ir procurando as doenças, elas vão se correlacionando. Aqui está o ácido linoleico, que é um ácido interessante, um ácido graxo interessante que está no leite, tá? Mas sim, aqui ele pode virar trans. Existe no leite uma coisa muito boa, que chama CLA, que é o ácido rumênico, que tem ação anticâncer, então não é tudo até para jogar fora, tá certo? Então o ácido linoleico tem 28 isômeros, um deles é um ômega 7 trans, que faz bem para a saúde, tá? Tem uma ação anticarcinogênica, tá? Está aqui a estrutura dele. Olha, ele é um trans, nem todo trans é prejudicial, está mostrando para vocês aí. Seres humanos absorvem somente 32% do cálcio contido no leite de vaca. Quanto maior o consumo de leite, maior a incidência de câncer de mama. Compara a Coreia aqui com a Nova Zelândia, com a Holanda, a Coreia aqui em verde, a Holanda, Netherlands ali, olha lá. Quanto maior o consumo de leite, maior a incidência de câncer de mama. Vários trabalhos epidemiológicos mostrando isso. Tá? Aqui, quanto maior o consumo de caseína 1, maior a incidência de diabetes tipo 1. Você compara o Japão com a Finlândia, a mesma coisa. A caseína 1 é um grande problema. A Nurses Health Study, publicado pelo Willett, na Escola de Saúde Pública de Harvard,
mostrando 77.761 mulheres com idade entre 30 e 45 anos foram acompanhadas por 12 anos. Análise da dieta e fratura de rádio e fêmur. Conclusão, as mulheres que ingeriam 2 ou mais copos de leite por dia tiveram mais fraturas do que aquelas ingerindo 1 ou menos de 1 copo por semana. Mais uma vez confirmando isso aí para você. Certo? Estudos prospectivos a longo prazo, tem vários aí. A ingestão de leite de vaca e a suplementação com cálcio não mostram nenhum benefício na prevenção de fratura óssea. Todos esses trabalhos falam a mesma coisa. É a mesma conclusão. Está aqui, ó, a mortalidade no grupo que recebeu cálcio e no grupo que não recebeu cálcio, o grupo placebo. O que recebeu cálcio teve mais infarto do miocárdio. Aqui à esquerda, por exemplo, aquele azul ali é quem fazia uso de cálcio. Teve mais infarto do miocárdio do que quem estava no grupo placebo. Está publicado. A British Medical Journal. Suplementação de cálcio em mulheres saudáveis menopausadas aumenta o risco de infarto do miocárdio. Aqui, ó, fratura e cálcio. Quanto mais cálcio, mais fratura de fêmur. Tá? Quanto maior a ingestão de cálcio, maior a incidência de fratura de quadril. Relação cálcio-magnésio, nós já falamos disso. A relação cálcio-magnésio no leite é 10:1. O ideal é 1:1. Então o leite, olha só, a pessoa, o cardiopata que toma leite, ele está aumentando tremendamente a relação cálcio-magnésio. Porque o leite, a relação cálcio-magnésio no leite é 10:1. No máximo 2:1 é tolerado. O ideal é 1:1. O leite tem 10:1. Você imagina quem toma 3, 4, 5 copos de leite por dia. Leite e mortalidade por câncer de próstata. Mesma coisa. Harvard University. Quanto mais leite, mais câncer de próstata. Eu tenho aqui Hong Kong e eu tenho aqui Suécia. Hong Kong aqui em verde, Suécia ali em vermelho. A Suécia toma muito leite e tem muito câncer de próstata. Hong Kong não toma leite, praticamente não tem câncer de próstata. Está tudo publicado, gente. Eu não sei por que as pessoas não estudam e ficam acreditando em mitos. Tá? Câncer de próstata e cálcio. Quanto mais cálcio, mais câncer de próstata. Quanto mais cálcio, mais câncer de próstata. Quanto mais cálcio, mais câncer. Wayne Haynes mostra aqui, olha lá, Wayne Haynes mostra que se você ingerir 921 gramas de cálcio por dia, miligrama, comparado com 455, você aumenta praticamente 3 vezes a incidência de câncer. Aqui, a meta-análise mostra só um estudo, não levou para o caminho. Consumo de leite e câncer de próstata. Todos esses estudos, só um não mostrou. Olha lá, ó. 12 estudos, 10 mostraram aumento da incidência de câncer de próstata com aumento da ingestão de leite. Aqui tem trabalhos publicados para você ver, câncer de ovário e consumo de leite, mesma história. A verdadeira causa de osteoporose. Produtos lácteos têm sido considerados alimentos saudáveis. E isso, infelizmente, é apenas um mito. Ele é o autor é o maior estudo epidemiológico já feito na humanidade, que virou um livro chamado The China Study, por Colin Campbell. Ele chegou a essa conclusão, depois de 15 anos estudando lá na China. Tá? Não faz sentido que tenhamos que depender a vida toda de leite de uma outra espécie para preencher nossa necessidade de cálcio. Bom, nós estamos chegando